Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Deus possa te abençoar, que esse momento seja muito precioso para a tua vida, para o teu lar, para toda a tua família. É um momento que o nosso Deus preparou para nós estudarmos e buscarmos mais da sua presença. Mas antes de entrarmos na aula, vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus para que tudo aconteça conforme o querer e vontade do Senhor. Amém? Pai Santo, em nome de Jesus, a Ti seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor, Pai. Tu és o nosso Deus e Senhor absoluto. É com alegria, Senhor, que declaramos que dependemos totalmente de Ti e que sem Ti, Senhor, nada somos, nada temos e nada podemos fazer. Tu és o Mestre, Tu és o Senhor, Tu és o Salvador das nossas vidas. Pai, que conhecendo mais de Ti, possamos, Senhor, ser mais humildes, Pai. Em nome de Jesus, conhecendo mais de Ti, Senhor, possamos ter mais amor em nossos corações, ajudar mais as pessoas, ajudar a nossa igreja, ajudar a nossa cidade, Senhor. Te pedimos, Pai, mais da Tua graça, mais da Tua unção, Senhor. Espírito Santo, faz o Teu querer, faz a Tua vontade e desde já, meu Pai, nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Agora sim, vamos para a aula. Gente, nós estamos começando uma nova matéria hoje, teotologia. Vamos falar sobre o Deus Pai. Vamos falar sobre a existência de Deus, o ser de Deus, a incompreensibilidade de Deus, os atributos de Deus, atributos incomunicáveis, a espiritualidade de Deus, a independência de Deus, a imutabilidade de Deus, a eternidade de Deus, a imensidão de Deus. Atributos comunicáveis, atributos intelectuais, o conhecimento de Deus, onisciência de Deus, a sabedoria de Deus, a veracidade de Deus, atributos morais, a bondade de Deus, o amor de Deus, a paciência de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus e a ira de Deus. Atributos de soberania, a vontade soberana de Deus e o poder soberano de Deus. Teotologia. Essa matéria tenta ensinar-nos a essência do próprio Deus. Teologia própria ou teologia propriamente dita ou teotologia. É o locus, ou seja, a área de estudo da teologia sistemática que estuda especificamente o Deus Pai. O intuito da matéria teotologia e deste curso em si é conscientizar o aluno a testificar que estudamos Deus a fim de conhecê-lo experimentalmente, e não somente para saber a respeito dele. Todos os textos bíblicos que examinaremos devem ser estudados com o coração disposto à adoração, ao serviço, à obediência ao único e verdadeiro Senhor. Então vamos a esse tema a respeito da existência de Deus. Como em todo estudo ou pesquisa, para que possamos ter uma compreensão adequada sobre Deus, devemos partir de uma origem, ou seja, precisamos de um referencial, a partir do qual estabeleceremos nossas proposições. Sendo assim, nosso referencial será as Sagradas Escrituras, a qual parte da premissa de que Deus existe. E não somente isto, mas está em plena relação com suas criaturas. Queridos, nós vamos aprender mais do nosso Deus e devemos conhecer o nosso Deus através da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Primeiro, nós podemos ler livros, é muito bom, eu gosto de ler outros livros, mas para conhecer Deus, nós não podemos sair da palavra, nós temos que conhecer a palavra, estudar a palavra, você vai conhecer mais e mais do nosso Deus.
nós temos a plena convicção de que Ele existe, que Ele é real, que Ele é poderoso. Mas como explicar isso para as pessoas? Como vamos explicar quando as pessoas dizem, mas eu não conheço, eu nunca vi Deus. Eu não conheço Deus, eu nunca vi Deus, né? E quando as pessoas me fazem essa pergunta, como você pode me dizer que Deus existe? Então, na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, nós temos respaldo suficiente para rebater isso. E nós não podemos ignorar essa matéria, a existência de Deus. Sabe por quê? Muitas pessoas, multidões de pessoas, não acreditam na existência de Deus. Isso é grave, é gravíssimo. Por isso a igreja precisa estar pronta na palavra para rebater. Então, eu nunca vi Deus, eu não... Como você pode dizer? Uma das coisas que eu sempre dou como exemplo é o vento. Eu falo também, nunca vi o vento, mas eu sinto o vento. Eu sei quando o vento toca em mim. Assim eu sinto Deus. O vento às vezes ele pode mover meus cabelos, e Deus ele movimenta a minha vida. Deus ele faz da minha vida o que Ele quer, porque Ele é o meu Deus, né? Então, e as pessoas elas vão rebatendo, elas vão falando, eu não posso crer naquilo que eu nunca vi, num Deus que eu não conheço. E você, quando conhece as Escrituras, a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, você tem muita coisa para rebater, tem muita palavra para ajudar essas pessoas e para rebater essa grande mentira que Satanás tem colocado no coração de multidões, viu, gente? Não pense que não, multidões de pessoas simplesmente declaram, eu não acredito em Deus. Então, a negação da existência de Deus sempre foi uma realidade na história da humanidade e nunca esteve ausente desta. Nunca esteve ausente. Esse assunto é sempre falado. Você sempre vai ouvir alguém dizer, eu não acredito em Deus. Diante disto, o salmista Davi ressalta, Salmos 14, ele diz assim, disseram os nécios, ou seja, os loucos, no seu coração, não há Deus. Então existem muitas pessoas que declaram, não há Deus. Eu vou citar aqui alguns nomes de pessoas que se declaram ateus, que escreveram livros, que multidões de pessoas leram, que dá até arrepio. Eu já pedi perdão para Deus só de ter que repetir o que, por exemplo, esse Jean-Paul Sartre, ele declara em alguns livros que ele escreveu sobre a vida dele, né? No obstante, tomou um novo fôlego e a partir do existencialismo ateu do filósofo Jean-Paul Sartre, seja com base em conceitos filosóficos, empíricos ou científicos, sempre houve a tentativa frustrada, diga-se de passagem, de negar a existência de Deus. Isso procede especialmente por parte de pessoas que exigem provas científicas e incontestáveis de que, de fato, ele existe. O astrofísico britânico Stephen afirmou em uma entrevista que antes que a ciência fosse compreendida, era comum a crença em Deus, mas que na atualidade ela não faz sentido. Agora, a ciência oferece uma explicação mais convincente. É um absurdo, mas um homem, ele estuda para provar que Deus não existe. Isso é um absurdo, mas, gente, nós precisamos saber disso. Nós precisamos conhecer isso, porque o coração de muitas pessoas está cheio dessa mentira. Infelizmente, Satanás tem cegado muitas pessoas e elas preferem escutar esses homens. Eles estudam muito, a ciência busca provar que Deus não existe. E para a glória de Deus, também nós temos relatos e testemunhos de que muitos cientistas se renderam aos pés do Senhor, tiveram que aceitar a ideia que Ele é real, que Ele é poderoso, que Ele existe. Então isso é magnífico para nós, né?
Mas infelizmente, gente, muitos se perderam. Muitos foram embora dessa terra declarando que Deus não existe. E graças a Deus, graças ao Espírito Santo, essa verdade chegou a mim e chegou a você. Por isso a importância, gente, de nós lermos a Bíblia constantemente. A importância de nós ouvirmos a palavra do Senhor, ouvirmos as pregações, gente. Cada dia mais o nosso coração está convicto dessa real verdade, dessa palavra poderosa e maravilhosa que é a palavra de Deus. O inimigo vai tentar de todas as formas enganar muitas pessoas, mas é você e eu que Deus escolheu para levarmos a verdade às nações, às pessoas. Muitas vezes esperamos que Deus nos leve às nações para anunciar o reino de Deus, mas às vezes nosso vizinho está morrendo, indo para o inferno com uma mentira de um homem que declara, que estudou para declarar que Deus não existe. E que por falta de conhecimento algumas das pessoas acreditavam nisso. Mas eu creio que o Espírito de Deus te dará ousadia, a você e a mim, para anunciarmos esse reino. E não pense que, não fique esperando que eu vou para as nações. Enquanto isso não chega, anuncie para o seu vizinho, anuncie para o colega que trabalha com você, anuncie para o colega que está na faculdade com você, anuncie para pessoas que às vezes estão lá no teu trabalho junto com você e não conhece esse Deus poderoso que eu e você conhecemos, graças a Deus. Então, ele quis dizer que quando disse que conheceríamos a mente de Deus, escreveu isso no livro, e eu pedi perdão ao Senhor até de repetir isso. Breve história do tempo. Era que compreenderíamos tudo o que Deus seria capaz de compreender se por acaso existisse. Então ele pega esse Stefano, ele escreve esse livro e ele declara, olha, a ciência vai provar que esse Deus não existe, mas todavia se ele existe nós vamos chegar na mente dele. Então olha como é um espírito maligno de confusão. Ele começa dizendo que Deus não existe, mas porém, se ele existir, nós vamos chegar e vamos conhecer a mente dele. Jamais, jamais, jamais. Mas olha o espírito de confusão que Satanás coloca no coração da pessoa. Ele diz, Deus não existe. Aí depois ele diz, porém, se ele existe, nós vamos chegar na mente dele. É só o sangue de Jesus, né? Aí ele repete, mas não há nenhum Deus. E declara, eu sou ateu. A religião acredita em milagres, o que é incompatível com a ciência. Também o cientista britânico Richard Dawkins, autor de vários livros, dentre eles O Capelão, esse então para mim, gente, é triste isso. Olha o que ele escreve, dentre eles O Capelão do Diabo. E com perdão mesmo, ele declara, e Deus, um delírio. Ele escreve um livro onde ele diz que Deus é um delírio. E nós, gente, nós temos a palavra de Deus. Nós temos as Sagradas Escrituras. Nós podemos ler essa palavra santa, maravilhosa todos os dias. Homens, entrega sua vida para ir contra a existência de Deus. E nós que somos marcados, nós temos a presença do Espírito Santo habitando em nós, nós temos essa palavra santa, inspirada, escrita pelo Espírito de Deus. Nós temos autoridade para rebater essa mentira, esse engano, que infelizmente tem destruído muitas pessoas. Eu fico muito triste em saber que um homem é capaz de declarar, afirmou ser Deus um delinquente, psicótico. É triste, mas existem esses livros, muitas pessoas admiram esses autores, muitas pessoas seguem eles, muitas pessoas acreditam e leem os livros todos os dias e compram e compram e compram e acreditam nisso. Nós temos a palavra de Deus, a santa e rica e poderosa palavra de Deus, infalível, digna de toda aceitação.
Então, é com essa palavra, gente. É com o dispor do seu tempo. É com o coração derramado na presença de Deus. E de certa forma a gente fica triste. Eu fiquei triste até em declarar isso para vocês. De novo eu fico triste de saber que um homem criado por Deus, que Deus deu sopro de vida para ele, que Deus o gerou. Esse homem, ele cresce tomado por esse espírito maligno de Satanás, escreve livros que fazem sucesso no mundo todo. Pessoas acreditam, aceitam e seguem. E nós temos a palavra de Deus, gente. Nós não podemos simplesmente deixar nossa Bíblia fechada e dizer que nós não temos tempo. Porque, na verdade, o tempo, gente, está correndo. E pessoas estão indo para o inferno. Porque homens entregam a sua vida para declarar que tudo isso aí, que Deus não existe. E que Ele é um delírio, um delinquente. Que horror. Dá até tremor na gente de imaginar isso. Então ame a palavra de Deus. Sirva ao teu Deus. Te prepara, porque nós vamos ouvir muitas coisas maravilhosas desse Deus. Ele vai encher o nosso coração. Eu escrevendo essa apostila, eu já chorei muito com essa apostila. Estudando a respeito do Deus Pai, eu já chorei muito, gente, muito. Como Ele é maravilhoso, como Ele é benigno, como Ele é bondoso. Sabe, às vezes a gente fica chateado porque alguém falou alguma coisa da gente. Alguém mexeu com o nosso caráter. Alguém falou do nosso pai. Alguém falou de alguém que você ama muito. Agora imagine um homem criado por Deus escrever livros falando mal do nosso Deus. Isso fere muito profundamente. Então levanta a tua cabeça, porque você tem um Deus que te guarda, que te livra, que é a tua justiça, e nós vamos falar disso também. E vamos, gente, com autoridade, anunciar esse Deus vivo, com autoridade rebater essas mentiras. Parar de ficar querendo ser melhor ou mais que os outros, ou provar que nós temos mais unção, mais autoridade, ou sabemos mais. Vamos, irmãos, nos unir. Vamos nos unir em amor para declarar que nós temos um Deus que é mais que tudo, mais que todos. Que Ele é Senhor absoluto, que Ele existe, que Ele é real, que Ele é digno do nosso amor, do nosso respeito, que Ele é digno de buscarmos santidade, de vivermos para Ele, com Ele e por Ele. Porque está aí, Satanás usando os seus filhos, os filhos das trevas, para afirmar tantas mentiras e confundir tantas pessoas. Você tem o Espírito de Deus, Ele habita em você, Ele habita em nós. Vamos nos preparar. E olha, prepara teu coração, porque eu creio que assim como o Senhor tem falado comigo diariamente e tem enchido o meu coração, nós passamos por lutas, nós passamos por provações, somos chateados, somos perseguidos, também vivemos dias de frustração, mas nada se compara ao que o nosso Deus, nada se compara ao que Jesus Cristo passou por mim e por você. Nada se compara. E Ele está aí firme, agindo por mim e por você. Então levanta a tua cabeça. Porque quem nos justifica é o Senhor. Quem vai falar de nós é o Senhor. Você foi levantado para falar de Deus. Eu e você. Diante do exposto, declaramos: aceitamos a existência de Deus. Não com base em ensaios científicos, mas pela fé. Entretanto, como afirma Luiz Berkhoff, essa fé não é cega, mas fé baseada em provas, e as provas se acham primariamente nas Escrituras, palavra de Deus inspirada, secundariamente na revelação de Deus na natureza. A natureza anuncia Deus, a natureza anuncia Deus em todo momento. Alguns olham para a Bíblia como se ela fosse um livro científico, como se a mesma devesse provar seus argumentos acerca de Deus e da fé exigida a todos os que dele se aproximam. Porém, a Bíblia não é um livro de ciências exatas ou humanas, mas um livro de fé. O objetivo da Bíblia não é provar a existência de Deus, pois ela foi escrita
partindo da premissa de que Ele existe. Não, gente, nós não vamos estudar Deus para termos essa certeza, nós já temos essa convicção, Ele existe. Ele existe. Talvez você possa pensar, não, mas eu nem preciso ouvir isso, eu tenho convicção de que Ele existe. Sabe o que a gente precisa? Para ajudar outros, para rebater. Sabe, você tem o agir do Espírito de Deus na sua vida, mas talvez a gente tenha dificuldade de colocar isso para fora. Então, aprendendo com a palavra, estudando a palavra, nós vamos poder ajudar mais, anunciar mais o reino para pessoas que... Eu já ouvi, gente, pessoas, profetas usados por Deus, pessoas que pregam a palavra de Deus. Eu já ouvi pessoas me falarem, não por terceiros, falar para mim, eu já nem sei mais se Deus existe. Eu já nem sei mais se realmente Deus está falando comigo. Então, quem está em pé, cuide para que não caia. Nós temos a plena convicção de que Ele existe e vamos nos firmar nessa convicção através da palavra de Deus. Quanto mais eu escuto, quanto mais eu estudo, quanto mais essa palavra entrar no meu coração, mais cheia de Deus eu vou estar e mais vazia de mim, dos meus pensamentos, dos meus problemas, menos de nós. Por isso João disse, convém que eu diminua e que Ele cresça. Você acha que Deus pode crescer mais? Muito mais. Eu tenho absoluta certeza que quanto mais eu busco, mais eu vejo Deus. Não posso medir o tamanho de Deus. Eu não posso medir a grandeza de Deus. Por mais que eu diga que Ele é grande, eu não posso medir. Cada dia eu me surpreendo mais, cada dia eu me apaixono mais, cada dia eu me rendo mais, porque Ele sempre vai ser maior do que aquilo que você pensa que Ele é. E a Ele seja toda a glória, toda a honra e todo louvor. Todavia, ela traz consigo inúmeros textos que evidenciam a sua existência. Então a gente vai ler algum desses capítulos. Gênesis capítulo 1, desses livros que são importantes para nós. É importante que você tenha, como já falei, gente, para ajudarmos, né, outras pessoas. Talvez eu não leia tudo por causa do nosso tempo, de todo o estudo, mas esses aqui eu faço questão de ler, eu quero ler com vocês. Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus, Ele existe, Deus Ele é antes de tudo, Ele é antes de existir qualquer coisa. Olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus Ele é. Deus, Ele não foi criado, Ele criou tudo, né? Então, quando a gente fala, eu existo, porque eu fui criada por Deus. Deus, Ele é. Deus é poderoso, Deus é grandioso. Deus é o Criador de todas as coisas, né? Também vamos ler versículo 26 de Gênesis capítulo 1. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Você veja que Deus aqui fala no plural, façamos. Portanto, gente, aqui fica muito evidente que o começo de tudo foi criado por Deus, foi criado pela Trindade. E nosso estudo nós começamos pelo Deus Pai, e vamos falar também do Deus Filho, e vamos falar do Deus Espírito Santo. Vai ser muito poderoso, muito tremendo para as nossas vidas estudar sobre a Trindade. Hoje estamos falando sobre o Deus Pai, mas aqui muito claramente o nosso Deus falando com o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem. Outro tema também que a gente vai abordar, que muitas pessoas acreditam que não existe a Trindade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, lance fora isso, não aceite esse engano, essa mentira. E olha, gente, igrejas que anunciavam a Trindade já estão dizendo que não existe a Trindade, que o Espírito Santo não é Deus. E nós aqui na palavra, com a palavra de Deus, nosso estudo não vai sair fora da palavra de Deus. É na palavra de Deus
que nós vamos estudar referente à Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Todo-Poderoso, eles façamos os três agindo, um só Deus, e cada um agindo na sua especialidade. Hoje, quem está agindo em nós é o Espírito Santo. Jesus já veio, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, e ele disse: enviarei o Espírito Santo, meu Pai enviará o Espírito Santo, e ele estará em vós, e ele vos consolará, e ele falará de mim. Então tem muito assunto maravilhoso da palavra para nós estudarmos. Mas aqui fica muito claro que Deus existe e Ele é, antes de tudo, Ele criou tudo. Eclesiastes capítulo 2. Vamos ler Eclesiastes capítulo 2, no seu versículo 24, nos diz assim: não é, pois, bom para o homem que coma e beba, e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? E isso também eu vi que vem da mão de Deus. Deus tudo fez. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, tudo que somos, vem das mãos de Deus. Deus agindo por nós. Ele criou todas as coisas. O Senhor te criou, me criou. E ainda nos abençoa. Tudo que somos, tudo que temos, vem das mãos de Deus. Olha que maravilha. Isaías capítulo 44, nos diz assim, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Aleluias. Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Versículos 28 e 29. Marcos, capítulo 12. Vamos lá. 28 e 29. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, e que Ele é o único Senhor. Aleluias. Romanos, livro de Romanos, capítulo 16. Vamos ler Romanos, capítulo 16, nos seus versículos 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para obediência da fé, ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. 1 Timóteo, vamos ler 1 Timóteo, capítulo 1. Livro de 1 Timóteo, no capítulo 1. É que já acho, às vezes gruda as páginas aqui, mas a gente já acha. Achei você. 1 Timóteo, capítulo 1, 17, diz assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra, glória para todos sempre. Amém. Aleluias. Hebreus 11, no seu versículo 6. Hebreus, capítulo 11, vem nos dizer que, ora,
Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós temos que crer nesse Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa vida. Você e eu, nós precisamos derramar nossa vida diante desse Deus vivo, desse Deus poderoso, desse Deus tremendo, desse Deus maravilhoso. Cada dia mais, se renda a Ele, se entregue a Ele, declare, vamos nos preparar para anunciar esse Deus maravilhoso com ousadia, cada dia mais. Que Jesus possa te abençoar, que o Espírito de Deus possa encher a tua vida dessa ousadia, dessa autoridade. Nós vamos rebater, porque o nosso Deus existe, Ele é real, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, e nós vamos com alegria anunciar que existe só um Deus, a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor, porque é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que você creia que Ele existe. Amém? Fiquem com Deus, gente. Até a próxima aula. Jesus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Fique firme. Vamos nos preparar. Deus tem muito a falar no nosso coração. A paz a todos. Tchau, tchau.